Caros amigos do TV História, agora em novembro foi lançado um livro, No Rastro da Notícia, que são memórias de um jornalista investigativo. Mas na verdade não é apenas a memória de um repórter, e sim da TV brasileira, a nossa memória, a memória da história do jornalismo. E é muito bacana ter esse pedaço da história da televisão em nossas mãos. E é nada mais, nada menos do que Roberto Cabrini. Como vai, Marquezine? Tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite e dispor desse tempo precioso que você tem para nós, porque eu sei que você tem bastante coisa, o jornalismo não para. A primeira pergunta é a seguinte: quando surgiu a ideia do livro? Eu fui convidado pela Planeta para fazer um livro, mas eu queria que esse livro fosse intenso, que ele de fato penetrasse fundo nas investigações, nas grandes histórias, que acrescentasse. Para isso, eu precisei do tempo necessário, já que eu tinha que me transpor para os momentos das principais matérias e, ao mesmo tempo, eu tinha as exigências da realidade atual, do trabalho, enfim. Então, eu acabei levando cerca de 2 semanas para escrever cada capítulo, são 10 capítulos, mas foram 5 anos já que eu ia parando, ia cuidando dos meus afazeres atuais, até porque eu fui extremamente perfeccionista, extremamente exigente em relação ao conteúdo. Eu queria que fosse um conteúdo que, de fato, desvendasse muitas das situações, muitos dos meus sentimentos. Quando você faz a matéria, você está concentrado na realização da matéria em si. Nem sempre você se dá conta dos seus próprios sentimentos, das suas fraquezas, das suas fortalezas, das suas convicções, das suas dúvidas. E eu procurei transpor tudo isso, mas de maneira sempre a fazer da história mais importante do que um repórter. A escolha foram 10 matérias que estão aqui nesse livro. Foi difícil essa escolha? Extremamente difícil, Marquezine, porque são 42 anos de jornalismo. O difícil não é aquilo que você escolhe, o difícil é aquilo que você deixa de fora. Eu procurei diversificar, procurei dar uma priorizada em matérias premiadas, matérias historicamente importantes, matérias do ponto de vista humano também significativas e também a diversificação de temas, coberturas de guerra, grandes entrevistas, as grandes investigações, localização de fugitivos da justiça, investigações que tiraram assim muito tempo, muita concentração, que exigiram muita estratégia, muito método, e também acrescentei as matérias de extrema tensão, como por exemplo, quando a gente foi sequestrado pelas Farc na Colômbia, ou a matéria que eu fiz logo depois que a minha mãe morreu, que partiu de uma pergunta bastante difícil: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte? Que é uma matéria que se chamou A um Passo da Eternidade, que marcou a vida de milhões de pessoas. É difícil passar uma semana sem que alguém comente alguma coisa sobre essa matéria. Enfim, ficou uma matéria muito diversificada. Tem ainda o Fernandinho Beiramar, que é o jogo mental, né? De você entrevistar um cara que você sabe que ele vai tentar te manipular. O Ayrton Senna teve um destaque muito grande, é o primeiro capítulo, né? Já que ele é muito importante na minha carreira, não só o anúncio da morte, só aquele fim de semana trágico de corrida de Imola, como também a minha convivência com ele. Eu fui o repórter que teve o privilégio de conviver com ele nos últimos 3, 4 anos da vida dele, intensamente, né? Eu era o cara que mais o entrevistava, enfim. Ficou, como resultado disso, um livro bem diversificado, com matérias significativas e, ao mesmo tempo, cobrindo muitas áreas. E de tanto que foi falado, de tanto que foi perguntado, obviamente sempre falam do medo. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, na verdade, sempre se fala do lado do repórter. Você foi ao Iraque, você foi ao Afeganistão, que aliás é um belo SBT repórter do Afeganistão. O lado da família. Como a sua família sempre reagiu com as suas idas a esses lugares tensos, vamos dizer assim? É bem possível, Marquezine, que eu não realizasse o que eu consegui realizar sem o apoio da minha família. A minha esposa, os meus filhos sempre foram extremamente parceiros e sempre compreenderam que essa é a minha personalidade, esse é o meu DNA, essa é a minha missão. Então, é claro que todo mundo tem receio, quando você vai numa zona de guerra, existe o receio, mas o receio normal. E também tendo sempre consciência que faz parte da minha profissão levar boas histórias, histórias que acrescentem
por vezes, isso implica em riscos. E dessas duas viagens, teve algum momento que você poderia destacar? Porque quem quiser ler está aqui, né? Tem que ler o livro inteiro para saber mais. Algum momento que realmente você sentiu um perigo? Muitos momentos. As coberturas de guerra sempre foram muito críticas no Iraque, no Afeganistão. No Afeganistão, por exemplo, filmando uma vila que tinha sido atacada pelo Talibã, porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã. A gente foi interceptado na saída e eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Por sorte, eu sabia falar algumas palavras no idioma pastum, estabeleci uma comunicação rudimentar inicialmente, até ser levado a um comandante que falava inglês. Aí eu tive uma comunicação melhor e acabei recebendo um banquete, eles acabaram nos alimentando, que foi um banquete formado por berinjela, pão e muita areia, mas para a gente representou o dia que a gente tinha sobrevivido. Como também no Iraque, a gente passou por situações de guerra, o fogo cruzado nas montanhas, onde você não pode acender uma fogueira, porque senão você vai se tornar um alvo fácil. As situações críticas, onde você vê crianças sendo vítimas, onde você vê pessoas muito pobres, combatentes pobres, cuja primeira coisa que se faz dentro de uma guerra é roubar o sapato do combatente. Nas zonas de guerra mais miseráveis, a primeira coisa que se faz com o combatente morto é tirar dele o sapato. E é uma imagem simbolicamente muito forte. Enfim, é claro que também nas matérias investigativas, onde você está localizando informações ou até fugitivos que não querem que você localize, há sempre o risco, às vezes da banda podre da polícia, ou às vezes do próprio denunciado. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. Então o risco faz parte da rotina, mas ele é sempre calculado, entendeu? Ele é sempre calculado. Eu aprendi, através da experiência, a tomar riscos mais calculados. Sabemos que isso não é uma ciência exata, você nunca tem certeza total de que tudo vai dar certo, mas a experiência ajuda bastante. Ajuda no sentido que quando você está em zonas de guerra, você aprender a cultura local, até porque a partir da Guerra da Bósnia, jornalistas passaram a ser alvos, e no Afeganistão e no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Então, nada te ajuda mais, numa cobertura de guerra, por exemplo, do que o conhecimento do terreno. É você pesquisar a fundo a cultura, a civilização. Isso não vai te dar certeza total de segurança, mas vai te ajudar bastante. Ali naquele momento você está na adrenalina em ter que registrar tudo que está ali na tua frente, seja do mais cruel ou não. Depois que passou tudo, depois que você volta da zona de guerra, vem para o Brasil, você pensa nisso ou não? Aquele medo, você sente algum medo? Ou para você, como é que fica a cabeça do repórter pós um momento desse? Não resta dúvida que no momento que você está fazendo o seu trabalho, a sua concentração, o seu foco, te ajuda no sentido de que você domine os sentimentos de maior fragilidade, como hesitação, como medo, a própria concentração do trabalho. Isso é muito pessoal, mas para mim funciona dessa forma. Quando eu estou numa situação de risco, eu me torno profundamente concentrado e domino os meus sentimentos. Mas quando a cobertura passa, é evidente que você se dá conta das situações que você passou, mas à medida em que a sua carreira vai evoluindo e você vai acumulando muita experiência, você vai encarando isso da forma mais normal possível. No começo é muito difícil, depois vai se tornando mais normal, mais tranquilo. Quando você foi sequestrado, sua equipe, né, pelas Farc, ali naquele meio daquela tensão, que você, claro, estava ali, não podendo filmar nada, mas tendo aquele debate com os sequestradores, o que se passava na tua cabeça? É aí que eu me descobri. O autoconhecimento te ajuda muito. Eu descobri que em situações de muita tensão, eu me torno uma pessoa muito calma. Eu sou o cara que sempre acalma os companheiros, eu sou a pessoa que estabelece a comunicação com o inimigo ali, ou teoricamente o inimigo, a pessoa que está nos ameaçando. Eu adquiri uma experiência muito grande, isso foi evoluindo com o tempo, e hoje em situações de muita dificuldade eu fico muito tranquilo. É uma característica pessoal que foi desenvolvida, foi aperfeiçoada através dos anos. Você teve à frente do Fernandinho Beiramar, na entrevista que você teve com ele na prisão.
Você também, foi a sua estreia no SBT, foi aquele caso dos Monsenhores, né? O caso de pedofilia, que uma grande repercussão, foi uma grande estreia que você teve no SBT. Acho que até o Prêmio Oeste nessa matéria. Vocês levaram o Prêmio Oeste. A questão de sangue frio, mesmo você estar na frente de pessoas que fizeram um pedófilo, como é que é? Você tem que realmente manter a calma estando de frente a frente com o pedófilo? Olha, a experiência e também eu acho que é um talento que eu sempre tive, me fizeram desenvolver estratégias do ponto de vista psicológico. O que você quer é penetrar na mente das pessoas. Para penetrar na mente de alguém, você precisa se colocar no lugar dela. Você precisa tentar enxergar o mundo sob a perspectiva dela. Precisa enxergar aquilo que ela vai tentar esconder de você, aquilo que ela pode tentar manipular. E eu também desenvolvi algumas técnicas, como por exemplo, eu não levo questionário. Você nunca vai me ver com um papel onde eu vou ler as perguntas, porque isso me tira o olho no olho. O olho no olho para mim é muito importante, porque é onde eu identifico fragilidades, identifico demonstrações de convicção, demonstrações de insegurança, demonstrações de que alguém possa estar mentindo. E isso sempre me ajudou bastante em matéria investigativa, quando a sua grande tarefa é a de descobrir fatos. Então, o ponto de vista psicológico sempre me ajudou bastante. Então, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo técnicas de se fazer, momentos que você precisa falar mais duro, momentos que precisa ser mais incisivo, momentos que você precisa ser mais suave. Existem momentos que você sequer precisa perguntar. Apenas o olhar incentiva a pessoa a te contar determinados detalhes, determinadas informações. Mas tudo isso vem com o tempo. E firmeza e nenhuma arrogância são dois detalhes muito importantes para você chegar a bom termo aquilo que você se propõe. De todas as entrevistas que você fez com o Fernandinho, foi a que você teve aquela, digamos que ele vai envolvendo. Você pode dizer que aquela foi a mais tensa que você teve? O Fernandinho é uma pessoa acostumada a manipular os outros. Sempre foi um grande líder, sempre foi muito temido. E ele tentou fazer isso. Cabia a nós, cabia a mim, fazer uma estratégia. Quando eu fui entrevistar o Fernandinho, ele não era o alvo principal era o NEM, até porque o Fernandinho nunca topou, através dos seus contatos, dos seus advogados, dos seus representantes, jamais aceitou dar uma entrevista. Mas quando ele ficou sabendo que eu tinha uma entrevista marcada com o NEM, ele acabou decidindo fazer, porque o NEM, que era rival dele, vai dar, então eu quero dar também. Só que o NEM acabou não dando entrevista, e o Fernandinho aí quis dar entrevista, não sabia que o NEM tinha desistido, aí o próprio Fernandinho tentou desistir, aí que eu usei a estratégia, ele falou, mas eu sempre ouvi falar que a sua palavra não tinha curva. Enfim, eu precisei estudar as características dele e usar isso a meu favor e também entrar nos assuntos mais delicados lentamente, porque tinha estabelecido que se ele não gostasse de alguma resposta, a gente ia ter que parar a entrevista imediatamente. Isso jamais aconteceu, porque estrategicamente a gente foi entrando lentamente nos assuntos mais delicados e ele foi se sentindo bem na entrevista e a gente deixou para falar dos assuntos mais difíceis no final e funcionou muito bem. Teve uma entrevista que você fez do Collor, em 95, se não me engano, foi até um SBT Repórter. Foi a primeira entrevista dele depois do impeachment. Como é que foi chegar até ele? A dificuldade foi fácil ou não? A gente parte do seguinte princípio: todo ser humano tem o direito de mostrar o seu lado da história. E ao repórter não cabe julgar. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu não julgo entrevistados, nem antes, nem durante a entrevista e nem depois. Faço as perguntas legítimas. O senhor Fernando Collor concordou que havia um lado dele que não havia sido suficientemente demonstrado. Nós o fizemos perceber que ele tinha o direito de mostrar esse lado, mas procuramos legitimar a gente ficar em condições de fazer as perguntas devidas. Isso foi propiciado no primeiro diálogo, onde eu pergunto para ele, senhor Fernando Collor de Mello, nós podemos perguntar o que a gente quiser? Há alguma censura, alguma restrição nessa entrevista? E ele falou o seguinte, ele respondeu da seguinte forma, não, o senhor pode perguntar aquilo que ele aprover. A partir desse momento, ele legitimou toda e qualquer pergunta. E foi uma pergunta onde a gente
Foi uma entrevista onde a gente perguntou tudo que foi mais desafiador, tudo que foi mais difícil. Por isso que foi uma entrevista tão marcante, historicamente. Ela é até hoje lembrada como algo determinante. A Veja elegeu como melhor matéria do ano, a gente ganhou prêmios, enfim. Mas foi muito desafiadora. Primeira coisa, você precisa fazer a lição de casa, né? Eu sabia tudo sobre o Fernando Collor de Mello. Então, tudo que ele me falasse em contrário, que contrariasse a verdade, eu conseguia rebater. Políticos usam duas táticas determinantes para tentar manipular uma entrevista. Primeiro, eles tentam falar mais alto, para fazer com que você fique menor na cadeira. Ou, segundo lugar, se você pergunta sobre alho, eles respondem sobre cebola. Ou seja, eles desviam o assunto e falam tanto que você até esquece o que você tinha perguntado. Então você precisa estar muito concentrado e sempre pronto para falar a seguinte frase para eles: desculpe, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. E essa foi a tônica dessa entrevista. E o Collor sempre muito exaltado, né? Tipo, é um jeito até um pouco teatral, né, do que ele vinha carregando sempre até durante as eleições, no governo dele e pós-governo, né? Quando você começa uma entrevista como essa, o seu objetivo é mostrar a realidade. O que é a pessoa de fato. E ele se mostrou nessa entrevista, ele saiu da zona de conforto. É o que você almeja numa entrevista como essa. Tirar a pessoa da zona de conforto, não para que ela fique mal, mas para que ela seja verdadeira. Esse é o seu objetivo. Uma reportagem histórica é a do PC Farias, que você realmente foi ali atrás dele, achou, e é um marco na história da televisão. Mas não somente na história da televisão, na sua carreira. Aquilo guinou você para um outro caminho. Olha, eu já era correspondente, eu tinha feito matérias importantes, eu tinha feito coberturas de conflito, enfim, eu já tinha uma grande projeção. Mas é claro que uma matéria que dá 80 pontos no Jornal Nacional, ela vai ser significativa para qualquer profissional. E qual que é a memória que você tem dessa matéria que até hoje mexe com você? Alguma coisa de algum fato que realmente te marcou nessa perseguição, vamos dizer assim, ao PC Farias? O fato é que 6 meses antes, quando ele era apenas um fugitivo da imprensa, eu consegui localizá-lo, porque ele deixava mais rastros, e eu consegui localizá-lo em Barcelona. Nessa oportunidade, eu consegui mapear as pessoas que tomavam conta dele, mas por uma questão de a gente ter ficado preso no trânsito, aquilo que deveria ter sido um furo de reportagem, acabou não sendo, porque a gente chegou um pouco mais tarde para fazer a geração, um pouco depois do Jornal Nacional, a emissora decidiu deixar a matéria para o dia seguinte, e a Folha de São Paulo, o concorrente, acabou dando essa matéria antes. Então, mas só que eu tinha mapeado todo mundo que tomava conta dele. Então, juntando isso a outras informações de uma outra fonte que ninguém prestava atenção, que ninguém dava importância, eu consegui cruzar as informações e ter certeza de que eu estava diante da pista certa. Mas foram muitos meses de incerteza, de que a gente tinha uma suspeita, mas não tinha certeza. Enfim, para você procurar uma pessoa, você precisa mapear as pessoas às quais ela se relaciona. Nenhum ser humano é uma ilha. As pessoas mantêm contatos. Quando elas fogem, se elas tiverem muito dinheiro e não fizerem erros, você não as localiza. Você só as localiza, e foi assim com a Georgina de Freitas Fernandes, fraudador do INSS que eu achei na Costa Rica, foi assim com o Roberto Osório, que roubou o depósito público do Rio de Janeiro e se escondeu na África do Sul e Moçambique. Essas pessoas, elas recaem a antigos hábitos, a antigos contatos. É quando as pessoas cometem erros que você as localiza. Mas o que chama mais atenção é porque um repórter localiza e não quem deveria localizar, no caso a polícia, não localiza. Porque talvez em algumas circunstâncias essas pessoas estejam contaminadas em termos dessa localização. O próprio PC me contou, né, que ele dava uma pequena contribuição para alguns setores, não dá para generalizar, para não ser localizado. É preciso localizar historicamente isso, porque hoje em dia a Polícia Federal é um dos órgãos mais críveis, de maior credibilidade do país, e muita coisa mudou, e se nunca pode fazer os julgamentos definitivos, né? Naquele momento era isso que acontecia, o próprio PC me contou, é o que acontecia com a Georgina, é o que acontecia com o Roberto Osório. Depois eu ainda localizei o Márcio Scherer, que cometeu um assassinato no Hotel Adolf Astoria, contra um milionário brasileiro, se escondeu em Santa Catarina. Teve um momento na minha carreira que eu me dediquei a isso, mas depois eu decidi que essa fase já tinha sido cumprida e que eu queria realizar outras coberturas. Mas, enfim, é através da observação de hábitos e da mudança de hábitos que você percebe. É a arma que você tem. Um repórter ele não pode
ele não pode interromper ou interceptar correspondências, ele não pode grampear ligações telefônicas, mas só que um repórter também procura pessoas para entrevistá-las, ele não procura pessoas para prendê-las. Então, isso te dá uma compensação, uma vantagem também, porque você não localiza para que as pessoas sejam presas, você localiza para levar informação ao público que consome o seu trabalho. Na verdade, você está indo atrás da notícia. Agora, essa é a nossa obrigação. Repórter não é... Repórter não é promotor de justiça, não é delegado, não é juiz. Repórter é repórter. Ele tem que ter consciência das suas funções, das suas atribuições. Tem uma pergunta, voltando um pouco àquela fase de correspondente de guerra, enfim, não só na questão de guerra, de modo geral. Quando há uma cena, um fato que possa ser de um desastre, falam muito que você ou captura ou você ajuda. O que você pensa a respeito disso? O importante é ter imagem ou tentar ajudar? Tentar ajudar sempre. Sempre a sua posição de solidariedade. Se tiver que decidir, é difícil, é raro uma situação como essa, onde você tem que decidir, né? Geralmente você pode fazer as duas coisas e tal, e tem outras pessoas que estão ali promovendo ajuda, mas entre ajudar alguém e fazer a matéria, ajude sempre. A parte humana fala mais alto. Você falou até no início da nossa conversa sobre aquele Um Passo da Eternidade, que é a Rosa, que é um belo Conexão Repórter. Ele está até disponível no YouTube, quem quiser ver, vale a pena. Como é que foi para você retratar os últimos momentos de uma mulher e como é que você fez para ter aquele sangue frio e não ter um apego naquele momento final? O exercício da minha profissão me dessensibilizou em grande extensão. Anticorpos que você desenvolve para fazer bem a sua missão, para que você não perca a precisão dos fatos. Mas você continua sendo um ser humano. Você precisa manter, pelo menos, algum grau de humanidade, porque é isso que te garante uma sintonia com o público telespectador. Poucas matérias mexeram tanto com a minha parte humana como essa. Não há um dia, não há uma semana onde eu não pense nessa mulher, nos ensinamentos que ela me proporcionou, na maneira com a qual ela me ensinou a encarar a finitude, na maneira com a qual ela me ensinou a encarar o que de fato é importante numa existência. Essa matéria foi concebida logo após a morte da minha mãe, e ela partiu da seguinte pergunta, né? O que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte. Mas eu estava muito impactado emocionalmente com a questão da minha mãe. Nos primeiros momentos dela, eu quase desisti, porque achei que ia ficar uma matéria excessivamente depressiva, até eu conhecer um ser humano absolutamente extraordinário. Essa mulher chamada Rosa, uma mulher de luz, uma mulher de humildade, mas uma mulher de extrema sabedoria. Ela me passou muita coisa. Eu achava que eu iria consolá-la, era ela quem me consolava. E foi uma das matérias mais marcantes, com certeza. Não é à toa que é a matéria que eu escolhi para terminar meu livro. É o último capítulo. Após essa matéria, a sua visão sobre a morte mudou? A sua visão que você tinha anteriormente? Como é que você lida com a questão da morte? Não tanto a morte mudou, mas a vida mudou. Se você tem poucos segundos para viver, faça esses poucos segundos os melhores da sua vida. Eu vou voltar agora, a gente vai agora para o primeiro capítulo, e eu brinco que é a nossa ligação, que é a cobertura da morte do Senna. Muito se falou, muito se perguntou, toda vez você sempre é lembrado, você sempre dá entrevista sobre esse fato. Eu queria perguntar, cada vez mais que você revisita esse fato, essa cobertura, você consegue ter novas emoções, descobrir novas emoções sobre essa cobertura a cada ano que passa? Segue sendo algo extremamente dolorido para mim, porque eu tinha uma ligação afetiva com o Ayrton. Ele me ensinou muita coisa, a gente se identificava em termos de determinação, né? Eu no jornalismo, ele no automobilismo, mas havia uma identificação. E eu tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro Senna, aquele que não parecia para as pessoas, né? As pessoas estavam acostumadas com aquele Senna que dava aquelas entrevistas, as corridas, as matérias ocasionais, mas elas não tinham a noção de quem era o Ayrton Senna quando ele não estava tomado pelo instinto de perfeição. Eu nunca vi alguém tão determinado e tão comprometido com a perfeição como o Ayrton. Mas quando ele não estava tomado por esse sentimento, era um cara extremamente divertido, acolhedor, solidário, enfim, gente finíssima. E é esse Ayrton
que eu conheci, que faz essa cobertura, historicamente, se tornar sempre dolorosa e dolorida cada vez que eu lembro. Cada vez que eu lembro, é um novo sentimento, mesmo com o passar dos anos, isso não mudou. Entendeu? Continua sendo algo muito dolorido. Tanto que, poucos meses depois, eu decidi deixar de cobrir Fórmula 1. Era como se eu tivesse cumprido uma missão. Sem o Ayrton não fazia mais sentido e, para mim, é algo assim muito mais lógico eu tratar de cobrir outros aspectos do jornalismo, porque Fórmula 1, para mim, sem o Senna, não tinha sentido. E em 2016 eu resgatei o plantão e é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Pessoalmente, para o Roberto Cabrini, quando teve aquele plantão novamente ali, vendo aquele plantão, o que você sentiu? O filme passa de novo na cabeça, né? Todos os momentos, os instantes, eu consigo me enxergar naquele hospital, consigo me enxergar o que o Ayrton me falou nos dias anteriores, consigo enxergar toda a convivência que eu tive com ele, toda a manipulação que o establishment da Fórmula 1 teve em relação à morte, né? Tudo vem à tona. E aquele domingo, não só o domingo, sexta, sábado e domingo, acidente do Barrichello, a morte do Ratzenberger, como é que você poderia descrever o ambiente daquele domingo ou daquele final de semana? Nunca vi algo mais sombrio do que aquele fim de semana de corrida. Eu estava preparando uma matéria justamente sobre os perigos da curva Tamburello no meu computador e ficou um texto inacabado, porque eu ia entrevistar justamente o Ayrton Senna sobre isso. A curva Tamburello, ela era muito temida. O Piquet tinha quase morrido na curva Tamburello. Outros pilotos tinham sofrido acidentes gravíssimos na curva Tamburello. E exatamente no meio do texto acontece o acidente do Rubens Barrichello. Ayrton ficou totalmente descontrolado, desesperado. No dia seguinte morreu um Ratzenberger, o próprio Ayrton me confidenciou que ele tinha morrido na pista e não no hospital, conforme foi divulgado, porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então havia toda uma rede de manipulações e por tudo que eu aprendi, não só naquele fim de semana, como nas investigações posteriores, porque eu investiguei muito o acidente posteriormente, eu concluí que ele morreu na pista e não no hospital, embora é preciso ser dito e lembrado que até hoje os médicos do Hospital Maggiore sustentem que ele morreu no hospital. A versão deles é essa. A versão oficial continua sendo essa, de que o Ayrton Senna morreu no Hospital Maggiore de Bolonha. Podemos dizer que só pela morte do sábado nem deveria ter aquele grande prêmio, né? Pela lei italiana não poderia ter tido. A corrida que matou Ayrton Senna não deveria ter acontecido pela própria lei italiana. Isso quem me falou foi o próprio Ayrton. Não foi ninguém, não foi indícios de que eu tenha visto em outros aspectos. O próprio Ayrton me chamou e me contou isso. No sábado. A última entrevista que o Senna deu foi exatamente a você. Ele estava saindo do hospital, a visita do Barrichello. Foi a última... Ele estava no autódromo ali, né? Para a televisão foi essa. Ele estava justamente indo de encontro ali. Ele tinha acabado de se encontrar com as pessoas que tinham atendido o Rubens Barrichello. Ele estava assim muito tenso, muito desesperado. Mas depois eu conversei com ele profundamente no dia seguinte, quando o Ratzenberger morreu. Nesse dia ele não quis me dar entrevista, mas ele conversou comigo longamente e foi quando ele me contou esse detalhe do Ratzenberger. Ele andava de um lado para o outro, estava inconformado. Estava inconformado não só pelos acontecimentos, como também pela pressão que ele sentia. É preciso dizer que o Ayrton fez um esforço desumano para pilotar para a Williams, porque ele era o melhor piloto, se jogava no direito de dirigir o melhor carro. Era legítimo isso. Só que no ano que ele foi para a Williams errou no projeto, fez um carro desequilibrado. E ele não queria expor esse erro da equipe, não só pelos acontecimentos daquele fim de semana de corrida, como também pela própria situação dele no campeonato. Ele não tinha conseguido terminar nenhuma corrida. Tinha feito 3 pole positions, mas tinha quebrado todas as vezes. Então ele era um cara sob pressão. Então você pode dizer que esse é um fato importantíssimo na tua carreira, não tem jeito. Claro, sempre vai ser, claro. Você destacaria junto com outras coisas, Olha, 42 anos de profissão é difícil algo que eu não tenha coberto. Tudo que acontece hoje, eu falo, isso aqui eu cobri dessa forma, ou cobri daquilo, porque, puxa, eu já fui 70 países, conflitos, e é difícil um assunto que eu não tenha feito matéria. É muito tempo. Então, o Ayrton, claro, foi importante, mas como outras coisas foram importantes também, né? Em 94, você também fez a cobertura da Copa. Você participou de 2 momentos
ali extremos, né, da tristeza para a alegria. O esporte ainda, você faria algo voltado ao esporte porque você veio do esporte, né, Cabrini? Então você faria? Eu tenho uma paixão pelo esporte, com certeza. Mas eu gosto do grande evento, né? A cobertura esportiva tende a ser repetitiva. Isso não me atrai. O que me atrai é o grande evento. Eu gosto de assistir eventos esportivos e uma cobertura como a Olimpíada e como Copa do Mundo, que transcende o esporte e atinge questões sociais, questões culturais, questões geopolíticas. Essa sim me atrai bastante. Bom, eu queria te agradecer muito. É uma realização que eu estou fazendo aqui. E agradecer você também, porque isso daqui você está preservando a memória, não só a sua memória, como eu falei, a memória da televisão e a memória do Brasil. Então é um documento. Isso daqui é um documento que eu acho que não só quem é jornalista ou quem pensa em ser, qualquer pessoa deve ler. Isso daqui é um documento. Você está compartilhando com a gente um pouco da história. Olha, muito obrigado. Há um momento da vida de um homem que ele sente a necessidade de compartilhar, que ele sente a necessidade de doar o seu conhecimento, porque no começo da minha carreira, outros profissionais maravilhosos, incríveis, compartilharam seus conhecimentos comigo. Portas foram abertas para mim. Então, eu acho que é uma obrigação essa profissão, um sacerdócio, só existe sentido quando ela ajuda a melhorar a vida das pessoas, e isso implica também em compartilhar os conhecimentos, porque, conforme eu escrevi no livro, no final do dia, nós somos contadores de histórias. Muito obrigado, Cabrini. Eu que agradeço.